A coisa que você mais vai fazer na sua prática profissional não é medicamentos, não é SAI, é gerenciar conflitos. E dentro do gerenciamento de conflitos, algo muito importante que pouca gente dá valor e muitas vezes nem aprende na faculdade é como delegar. Nessa aula, eu vou te ensinar a delegar. Por isso, já pega aí rapidinho o seu café ou chá e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do Enfermagem Total. Fala, enfermagem, como é que você está? Eu sou o professor Fábio, sou enfermeiro, professor de enfermagem, e nessa aula eu quero te ensinar a delegar, tá? É algo que passa às vezes desapercebido, você não repara que talvez você tenha que fazer tanto isso na sua prática, mas muito recém-formado quebra a cara lá na frente porque não sabe como fazer isso da melhor forma, aí perde a equipe começa a ficar com cara fechada, vira aquele caos, muitas vezes por causa de uma delegação que não foi feita corretamente ou da melhor forma. Nessa aula eu vou te ensinar todos os passos necessários para você fazer uma delegação com qualidade e motivando a sua equipe, né, trazendo ali essa questão de gerenciamento mais para cima. Mas rapidinho, antes da gente iniciar de fato o conteúdo, eu já vou pedir para você clicar no botão gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho e principalmente compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Manda lá no grupo da faculdade, no grupo do pessoal do plantão, do hospital, manda pra geral, que eu tenho certeza que esse conteúdo pouca gente, ou se não ninguém ainda fez aqui na internet. Bom, como enfermeiro, é importante, você já sabe disso agora logo de cara, que você é responsável por realizar cuidados, né, diretos ao paciente e delegar outros cuidados quando você é impossibilitado para tal. Isso está inerente à sua profissão, a questão da delegação de funções, tá? Mas vamos lá, o que você vai aprender nessa aula? Você vai aprender o que é delegação, quais são as vantagens, né, de aprender a se delegar corretamente, o que eu posso ou não delegar, né? Você enfermeira aí, você pode ou não delegar algo para o seu auxiliar ou técnico, como você vai delegar, passo a passo. O que é delegação? Delegação é o processo de transferir parte de suas atribuições para outro profissional qualificado em uma situação específica, tá? Não é toda a situação que você pode, como a gente já falou. Existem coisas que você pode, coisas que você não pode estar delegando. Mas é o fato de você transferir alguma atribuição que você deveria estar fazendo, você transfere isso para que outro profissional realize. Importante, tá aqui embaixo, tá? Muito profissional acha que vai delegar e tá de boa. Não. Embora a delegação da tarefa transfira uma atribuição e autoridade para outra pessoa, você permanece responsável por ela. Peguei o poder a mim concedido e transferi para outra pessoa isso, tá? Então, eu deveria estar fazendo um acesso venoso central, ou periférico, no caso central, o médico vai fazer, mas eu deveria estar pegando um acesso venoso periférico, porém chegou uma emergência, chegou algo que precisava de mim de forma mais aguda, tá? Então, eu não posso simplesmente parar e largar o que eu estou fazendo, existe um processo. O que eu vou fazer? Eu vou transferir para alguém este processo. Alguém o quê? Qualificado, né? Como está aqui, outro profissional qualificado numa situação específica. É uma situação específica, pois chegou uma emergência, eu preciso estar lá, porém eu transfiro para outro profissional qualificado, que eu sei que tem essas capacidades. E uma punção venosa, por exemplo, é algo que eu posso estar delegando para um técnico de enfermagem ou para outro enfermeiro também. Delegar corretamente vai resultar que você vai ter mais qualidade. Fábio, como assim qualidade? Né? Então, você está me dizendo que muitas vezes eu não fazer algo que eu deveria fazer vai trazer mais qualidade para aquele serviço? Muitas vezes sim. Tá? Eu vou te dar um exemplo muito claro, né? Só não vou citar nomes aqui porque eu não sei se ela gostaria. Mas no meu último trabalho que eu tive aí no Brasil, que foi num pronto-socorro, né? Numa UPA, eu tinha uma técnica de enfermagem que funcionava criança. E olha que eu sou enfermeiro pediátrico, tá? Muito melhor do que eu, tá? Então, eu sabia que eu ia tentar uma vez. Geralmente o protocolo é você tentar 2 vezes. Eu tentava uma. Quando eu via que eu não conseguia, eu falei, pô, eu tinha mais coisa o que fazer. Né? Não é que eu também, Fábio, você
para tomar café, você transferiu a função para tomar. Não, eu tinha mais o que fazer, eu tinha que evoluir outros pacientes, eu tinha que triar a gente lá na triagem, tá? Então, eu já chamava ela, porque isso, além de me liberar para realizar outras funções que só eu poderia fazer, por exemplo, evoluir outros pacientes, fazer açaí de pacientes, eu não posso transferir isso para o técnico, tem que ser eu que tenho que fazer. Então, além de fazer isso, eu ainda conseguia mais qualidade, porque ela era muito melhor do que eu naquilo. Nós vamos ter cuidados mais seguros, tá? Então, outro exemplo aí, é o mesmo exemplo que eu trouxe, maior eficiência e produtividade, membros da equipe de enfermagem empoderados, acredite, tá? A gente vai comentar aqui na frente o que você tem que se atentar na hora de você delegar para alguém. Existe um passo a passo, não é só sair e mandar. Mandar não é delegar, é coisa bem diferente. E se você manda numa equipe de enfermagem, provavelmente você vai perder o respeito muito rápido dessa equipe, logo vai estar saindo desse local de trabalho, porque você não vai aguentar o clima, o ambiente que vai ficar aquilo. Tá? Então é melhor você aprender a delegar. Presta atenção aqui nessa aula, que isso vai te ajudar muito nessa questão de gerenciamento de clima na equipe. Tá? Mas você entender as especialidades de cada um, o que cada um gosta de fazer e muitas vezes delegar aquilo para aquela pessoa apenas pelo prazer que ela gosta, ela sente prazer em fazer aquilo. Isso já vai empoderar a sua equipe de uma forma incrível, tá? Vou dar mais exemplos ali na frente quando a gente for falar especificamente sobre isso. A delegação também vai enriquecer o trabalho, pois você demonstra confiança em colegas. Então é aquilo que eu falei, né? Empoderar a equipe. Eles vão se sentir importantes. É diferente de sobrecarregar a equipe, tá? A partir do momento em que você começa a delegar, agora falando especificamente para você, enfermeiro e enfermeira, tá? E se você é técnico auxiliar que está assistindo esse vídeo, você provavelmente vai concordar comigo, porque eu também fui auxiliar lá atrás. Se o técnico auxiliar começa a reparar que você, enfermeiro, está delegando coisas para ficar na boa, aí você começa a perder muito a sua equipe, tá? Não é. E novamente, isso é mandar, eu não vou nem considerar que isso é delegar. Delegar é realmente numa situação em que você quer empoderar a equipe e usar isso ao favor do paciente, né? Nem ao seu favor, ao favor da equipe, tá? Então, delegar também não é sobrecarregar a equipe. Ficar mandando, o cara, a função do técnico auxiliar vai aumentando e a sua vai ficando cada vez mais de boa. Isso não é delegar, tá? Como eu disse, delegar, você vai delegar numa situação específica. Primeiro slide dessa aula. Uma situação específica quando você tem mais o que fazer, mas você sabe que você pode entregar aquilo para alguém que sabe executar aquilo. Tá, mas o que eu posso ou não delegar sendo enfermeiro? Primeira coisa, você tem que estar familiarizado, você tem que saber a legislação do seu estado, né? Ou do seu estado, do seu Corém aí nesse caso. Para isso, a gente já tem alguns exemplos na internet. E não só na internet, como também já tem um vídeo meu aqui no canal falando o que pode, o que não pode ser delegado pelo enfermeiro, tá? Clica aqui no card depois. Termina de assistir esse vídeo aqui primeiro, aprende a delegar, para depois você entender o que você pode ou não estar delegando para o técnico de enfermagem. Nunca delegue coisas que não podem ser delegáveis pelo enfermeiro, tá? Raciocínio clínico, julgamento de enfermagem, tá? Então, julgamento de enfermagem, nesse caso, a gente está falando diretamente de diagnósticos de enfermagem, tomada de decisão crítica, auxiliares e técnicos de enfermagem. Então, situações de emergência, tomada de decisão tem que partir do enfermeiro. Ah, Fabio, mas eu quero ajuda, eu sou um enfermeiro novo, estou começando agora. Aí, beleza, né? Você vai pedir ajuda, você não vai delegar a função. Decide aí. Não, me ajuda. Você tem experiência com isso. Veja que são duas abordagens muito diferentes, tá? E agora vamos aprender realmente, de fato, a delegar. Primeira coisa, você pode até colocar, digamos, enumerários aqui, tá? Etapa 1, comece criando confiança e conhecendo profundamente a competência de cada membro da equipe. Cara, se você é enfermeiro ou enfermeira, tá? Pode ser que você seja recém-formado, você não tem a obrigação de saber disso, tá? Mas se você já tem um pouco mais de experiência, espero que você já tenha descoberto por si só. Você tem que conhecer a sua equipe. Você tem que conhecer com quem você trabalha, quem são os auxiliares, técnicos, os outros enfermeiros que trabalham com você. Quais são os seus pontos frágeis, o que eles não gostam de estar realizando, e quais são os seus pontos fortes, o que eles gostam de realizar como procedimento, quais são as suas expertises. Isso vai te guiar de uma forma incrível, tá? Novamente citando aí, né, inclusive aquele exemplo que eu ia citar para vocês anteriormente. Eu tinha uma
técnica de enfermagem, eu sabia exatamente o que cada um da minha equipe, aonde eles poderiam me contribuir melhor. Eu tinha uma técnica de enfermagem, por exemplo, na minha equipe, que adorava eletrocardiograma. Tá? Ela era apaixonada, se interessava verdadeiramente pelo tema. Então eu sabia que quando chegasse um eletrocardiograma, por mais que ela esteja realizando outra coisa, ela teria prazer em fazer, né, em escrever aquele eletrocardiograma, porque ela gostava até de interpretar junto comigo, né? E a gente conversava, debatia as interpretações de eletrocardiograma. Então eu sabia que, por mais que a Fabio mais tem uma filha de 5 ECGs para fazer, ela vai gostar. Calma, relaxa, isso não vai ser problema nenhum, tá? Eu sei que aquela pessoa vai me entregar, e vai me entregar com qualidade, que ela gosta daquilo. Como eu sabia que, por exemplo, serviços complicados, que era dar banho muitas vezes em um morador de área livre, que vinha trazido pelo SAMU ali, eu tinha um outro técnico que não, Fábio, quem gosta de fazer isso? Provavelmente ele também não gostava, mas ele era um cara que era o pau para toda obra. Ele chegava e falava, não, cara, vem aqui, né, que você é meu braço direito e tamo junto nessa, sabe? Então, bora, sabe? Sei disso e sei que ele pode contar também comigo quando ele precisar, sabe? Então, são esses laços de confiança. É você criar esse laço de confiança com a sua equipe e conhecer profundamente quais são os seus pontos fortes e fracos. Tá? E muitas vezes não usar isso para sacanagem. Tá? Eu sei que tem muito enfermeiro que pode estar pensando aí, Fábio, então é isso, vou conhecer os pontos fracos para justamente pedir para ele fazer o que ele não gosta. Você vai perder a mão, você vai perder a equipe, inclusive, se você começar a fazer isso. Então, segura, realmente usa os pontos fortes e evita colocar a pessoa em situações desagradáveis para ela. Dentro desse campo de conhecer profundamente a pessoa, você vai acabar avaliando o conhecimento e as habilidades do indivíduo com que você está delegando. Então você sabe muito bem para quem você pode delegar determinadas coisas, como era o caso, por exemplo, dessa técnica, que era muito melhor em punção venosa infantil do que eu. Terceira etapa é corresponder suas tarefas às habilidades de outra pessoa. Saber se a pessoa pode, antes de mais nada, não só a habilidade, como também a questão da legislação. Eu estou delegando para um técnico de enfermagem, ele pode estar fazendo aquilo? Ou estou delegando para um outro enfermeiro, que às vezes eu posso delegar muitas vezes o processo de enfermagem para ele? Você vai comunicar-se claramente. Basicamente é você dizer o que você quer que seja feito, de preferência como você gostaria que seja feito, mas até aí a pessoa também é habilitada, ela também sabe, então não tem problema, ela vai conseguir realizar aquilo ali da forma dela que seja, mas que você quer que chegue neste fim e neste tempo. Quinta coisa é muito importante, tá? E aqui, devo dizer por experiência própria, tem muito enfermeiro que peca. Ouvir atentamente. É complicado eu chegar aqui e criticar, mas eu já vi muito enfermeiro que fala, mas na primeira resposta que eu fico ofendido, fica, o ego magoado. Não, tá? Ouça atentamente a devolutiva. Muitas vezes na hora que eu pedir para alguém, vai vir uma devolutiva que eu não estou esperando. Mas eu preciso ouvir atentamente isso. Pô, Fábio, eu não sei. Ele está falando para você, Fábio, eu não sei realizar isso que você está pedindo. Né? Pede para outra pessoa, então. Né? Isso tem que partir de você também. Então, ouça atentamente essa resposta. O que vai vir de feedback imediato dessa pessoa, se é um, ok, deixa comigo, né? Vai lá, eu resolvo. Ou é um, você tem certeza? O sexto ponto também é muito esquecido por aí na prática, é fornecer um feedback. Pedir para técnica ir lá e fazer uma punção venosa enquanto eu resolvia lá o negócio da emergência. Voltei da emergência, a punção venosa está corretamente, mas está sem a data, sabe? Quando não foi anotado, data, hora, quem realizou, não está identificado. Eu vou lá, identifico, não tem problema, eu vou corrigir esse problema, mas eu preciso trazer um feedback para a pessoa, que obrigado, antes de mais nada, tá? Feedbacks positivos também são necessários. Não é só feedback que, você esqueceu o negócio lá, você fez o negócio, mas não fez incompleto. Não é disso que estamos falando aqui. Tá? Estamos falando, antes de mais nada, de dar um feedback de, muito obrigado que você realizou. Só toma cuidado que eu cheguei lá e estava sem identificação, tá bom? Mas não tem problema, eu já resolvi esse problema. Mas muito obrigado, tá? Feedbacks positivos. A palavra feedback dentro da enfermagem virou algo associado a problema, né? Algo negativo. E não deveria ser, tá? Existe muito feedback positivo que deve ser implementado da equipe de enfermagem, e muitas vezes não é, muitas vezes até por ego, como eu disse, dos próprios enfermeiros. Então,
baixa um pouquinho aí esse ego enfermeiro, enfermeira. Se você já está um tempo na assistência, se você está se formando agora e indo, saiba que, chega na tranquilidade, dê feedbacks positivos. Você só tem a ganhar com isso, sua equipe só tem a ganhar com isso, e a confiança, a motivação da sua equipe, vai lá para cima, acredita em mim, que eu já tive uma equipe super motivada, que eu adorava trabalhar com eles. Bom, mas era isso, a aula acabou ficando até um pouco mais longa do que eu esperava, tá? Mas eu espero que eu tenha esclarecido o que você precisava saber sobre como delegar de uma forma correta, ou de uma forma completa. Não sei nem se dizer que é a forma correta de se fazer, não sei se existe uma forma correta, mas é a forma mais completa de se fazer e que, a meu ver, é a que mais vai trazer benefícios para você, para sua equipe, para a motivação do trabalho, para a clareza no trabalho aí seu e da sua equipe. Novamente, se você não clicou no botão gostei lá no início do vídeo, clica aqui no botão gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e compartilha esse vídeo com outras pessoas. A gente já está quase chegando em 50 mil inscritos aqui no canal. Essa é a nossa meta até o final desse ano de 2024. Me ajude a chegar aí nessa meta. Eu te vejo então na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo aqui no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.